Graças a Deus. A mensagem de hoje vai dizer aos nossos corações a respeito do arrependimento que causa restauração. Diga comigo: o arrependimento causa restauração. Restauração aonde? Onde que você precisa de uma restauração? No seu casamento, na vida familiar, no relacionamento com os filhos, na vida financeira, na saúde, onde pessoas tinham saúde quando jovem, ao passar dos anos, foi faltando a saúde, foi mudando o corpo, foi adquirindo enfermidades. Aonde você precisa de uma restauração na tua vida, seja qual for, momentos de tristeza e guerras, ou momentos de paz, felicidade e alegria, o Senhor quer que nós venhamos viver um cristianismo sólido, não fraco, que qualquer vento ou ondas fortes vêm e abalam, ou nos derrubam. Assim como o nosso Senhor Jesus, Ele foi forte quando estava em natureza humana, nós também devemos ser fortes como Ele, em nome de Jesus. Graças a Deus, estamos falando sobre as 12 tribos de Israel, amados. E todas as segundas-feiras nós temos o ensino do ETVE, que é o estudo teológico Viva a Esperança. Todas as segundas-feiras já iniciou, foi uma bênção, graças a Deus. Então essa é a oportunidade de aprender mais e mais, e estudar mais e mais a palavra de Deus. E esse mês começamos pela primeira tribo. E qual é a tribo que estamos nesse mês de janeiro? A tribo de... Participa, igreja. A tribo de Rúben. Os irmãos estão aqui? Os irmãos estão aprendendo sobre as 12 tribos de Israel, e começando pela tribo de Rúben? Então vamos relembrar os irmãos. Vocês guardaram o significado do nome de Rúben? O que significa o nome Rúben? Lembram? Não? Rúben significa: vejam, um filho, ou eis aqui um filho, porque ele foi o primeiro. Então cada nome tem o seu significado. Então Rúben foi o primeiro filho. Só para relembrar os irmãos rapidamente, Rúben foi o primeiro filho de Jacó, o primogênito, ancestral dos Rubenitas. A história do Rúben ficou conhecida por sua inconstância, por conta da sua fraqueza, porque ele esteve envolvido em uma imoralidade sexual com Bila, concubina de Jacó, seu pai. Então Gênesis 35:21, nós já lemos, já recapitulamos em todas essas semanas dos cultos. Isso já está bem marcado em nós, amém, igreja? Estamos aprendendo, amém, sobre Rúben e o pecado de Rúben. Então em tudo a Bíblia, ela nos ensina e sempre fala o que temos que aprender. Temos que tentar compreender e ver o melhor lado do ser humano. E em tudo aprender com isso. O pecado em si, ele é uma prisão. Principalmente o pecado de origem sexual. O diabo, ele não só abre essa porta, essa tentação para a pessoa cair. Ele escancara. Então o Rúben, ele perdeu a bênção por conta do seu pecado. Ele perdeu os direitos de primogênito, porque ele tinha tudo para herdar a liderança de toda uma nação, mas ele deixou isso escapar, infelizmente. Então vamos falar um pouco sobre uma atitude de pecado. O que o nosso Senhor Jesus ensina a uma pessoa que comete pecado? Qual foi o ensinamento dele? Em João 8:11, aquela mulher que cometeu o pecado sexual, de adultério, de origem sexual,
aonde todos estavam ali para a condenar, apedrejando ela, o que o Senhor Jesus disse a ela em João 8:11? Não precisa abrir, ele falou assim: eu não te condeno, vai e não peques mais. Vai e não peques mais. Então, por favor, você poderia abrir sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 10. Estamos falando um pouco sobre uma atitude de pecado. E o tema da pregação desta noite é: o arrependimento causa restauração. 1 Coríntios capítulo 10. Somente um versículo vamos ler daqui de Coríntios. 1 Coríntios 10, versículo, amém? Versículo de número 13. Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens, e Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, Ele mesmo lhes providenciará um escape para que possam suportar. Então nós temos que fugir de toda tentação. Não confie no seu próprio coração, porque em Provérbios fala para você não confiar no seu próprio coração e no seu próprio entendimento. Não confie no seu próprio eu, achando que você consegue, que você é o suficiente para você conseguir resistir. Busca em Deus toda a força para você conseguir vencer todos os conflitos internos, todos os anseios, todos os desejos impulsivos que a nossa carne está sujeita. Nós devemos, antes de errar, aprender com os que erraram. Isto é sabedoria. Nós temos que tirar o proveito de todos os ensinamentos. Deus, Ele nos dá o ensinamento dEle para que nós possamos nos precaver. Antes de cometer o pecado, nós possamos ter essa inteligência, essa sabedoria, de não cometer, visualizando o erro do outro para não cometê-lo. Amém? Então, Provérbios 15:14 diz assim, não precisa ler também, que eu vou ressaltar. Quem é sábio, Provérbios 15:14, quem é sábio procura aprender, mas os tolos, em outra versão, ou os de boca, ou a boca dos tolos, estão sujeitos com a própria ignorância. Então, o que isso aqui quer dizer? O sábio, ele procura sempre aprender, e o tolo, ele está satisfeito consigo mesmo. Ele não vê necessidade de mudança, ele não quer mudar. Ele está satisfeito com os seus erros, com as suas loucuras, com a sua ignorância, com a sua tolice. Então o sábio, ele quer aprender para mudar. Já o tolo, ou aquele mesmo que só profere tolices de sua boca, ele não vê necessidade nenhuma de mudança, e ele também não quer mudança. Isso faz parte de um comportamento ímpio. É as características de uma pessoa ímpia. O ímpio significa tudo aquilo que é o contrário de Deus e a lei de Deus. Em Provérbios, por favor, abre lá em Provérbios. Nessa passagem de Provérbios, vai falar tudo aquilo que cita ali, tudo aquilo que o Senhor detesta e odeia. Tudo de forma como um ímpio se comporta. Estamos falando de atitudes de pecado, atitudes pecaminosas, amém? Estamos entendendo um pouco mais do pecado. Nós vimos e aprendemos um pouco mais já sobre o pecado que Rúben cometeu, que o fez perder a bênção
Bênçãos da primogenitura. Provérbios 6. Nós vamos ler 4 versículos aqui de Provérbios 6, do 16 ao 19. Provérbios 6, 16. Amém, igreja? Há 6 coisas que o Senhor odeia, 7 coisas que Ele detesta: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que traça planos perversos, pés que se apressam para fazer o mal, a testemunha falsa que espalha mentiras e aquele que provoca discórdia entre irmãos. Então, o que me chamou mais atenção aqui no versículo foi o 18. Coração que traça planos perversos e pés que se apressam para fazer o mal. Essa é uma grande característica de pessoas ímpias, de pessoas que não estão em juízo perfeito, que estão, como diz ali em Provérbios, que agem com tolice, se apressam em fazer o mal. A pessoa, ela só se prejudica quando ela apressa em cometer o pecado. E a maior parte desses tipos de pecado é contra seu próprio corpo, que são as imoralidades sexuais. É uma impulsão que o ser humano tem. E como eu falei, o inimigo, ele escancara essa porta. Temos que ter um coração sensato, que tem o juízo e o equilíbrio. Rúben, ele não teve juízo ao cometer aquele pecado. E futuramente a tribo de Rúben, ela sofreu muitas tribulações, conflitos, por disputa de territórios, conflitos internos. Eles não se ajuntaram a Débora e Baraque na guerra contra os cananeus. E inclusive no cântico de Débora, em Juízes 5, 15 e 16, ela diz sobre a tribo de Rúben. Ela fala que a tribo de Rúben, ela foi conhecida de uma forma negativa, porque ficou parecendo que as tribos, elas não eram mais unidas como antigamente. Então a tribo de Rúben, ela foi ressaltada de uma forma negativa. Eles não se juntaram na guerra ali do povo, que era para ser dirigida ali, em relação às coisas de Deus. Eles se afastaram, cada um foi para um canto, eles guerrearam entre eles. Enfim, o pecado traz consigo suas consequências e traz muito sofrimento ao pecador. Deus, ele retribui a cada um de acordo com as suas ações. Você pode, por favor, abrir a sua Bíblia lá em Romanos. Lá no Novo Testamento, antes de Coríntios, Romanos capítulo número 2. Calma, não vamos só falar de pecado. Falamos muito de pecado até então, mas não será só o pecado. Iremos aprender sobre atitudes pecaminosas. Romanos capítulo 2. Vamos fazer uma leitura um pouco longa aqui. Minha versão está diferente da sua, mas tenta prestar bastante atenção. Olha que lindo, e olha como testifica tudo o que estamos vendo até agora, que Deus retribui a cada um, de acordo com o que cada ação é cometida de cada indivíduo. Romanos 2, do 2 em diante, do 2 ao 10, vamos ver. Sabemos que o juízo de Deus contra os que praticam tais coisas é conforme a verdade. Aqui está falando da pessoa onde que ela não olha para o seu eu e fica julgando o próximo, o pecado do próximo, e não olha para si mesmo. Sabemos que o juízo de Deus contra os que praticam tais coisas é conforme a verdade. Assim, quando você, um simples homem, os julga, mas pratica as mesmas coisas, pensa que escapará do juízo de Deus? Ou será que você despreza as riquezas da sua bondade,
tolerância e paciência, não reconhecendo que a bondade de Deus o leva ao arrependimento. 5. Contudo, por causa da sua teimosia e do seu coração obstinado, você está acumulando ira contra si mesmo, para o dia da ira de Deus, quando se revelará ao seu justo julgamento. Deus retribuirá a cada um conforme o seu procedimento. Ele dará vida eterna aos que, persistindo em fazer o bem, buscando glória, honra e imortalidade, mas haverá ira e indignação para os que são egoístas, que rejeitam a verdade e seguem a injustiça. Haverá tribulação e angústia para todo ser humano que pratica o mal, ou seja, a desobediência a Deus. Primeiro para o judeu, depois para o grego. Mas glória, honra e paz para todo que pratica o bem. Fala assim comigo: glória. A igreja não está ouvindo direito? Repete comigo: glória, honra e paz para todo que pratica o bem. Então tudo isso será para mim e para você. Diga amém. Diga glória a Deus. Primeiro para os judeus, depois para o grego. Então o pecado, ou seja, o pecado ele não compensa. O que nós temos que fazer com o pecado diante de nós? Nós temos que fugir do pecado. O que mais que temos que aprender com o primogênito de Israel, de Jacó? Rubem, será que ele aprendeu com aquele erro que cometeu? Com certeza. Ele perdeu algo de muito importante em sua vida, que ia refletir até mesmo futuramente. Ele aprendeu sim a lição, mas foi de uma forma horrível que ele sofreu por ter cometido aquela queda. Vamos aprender mais sobre a personalidade, sobre Rubem, sobre este homem, esse patriarca que ficou lá em antepassado. Rubem, filho de Jacó, tribo de Israel, tribo de Rubem. Rubem, ele, em outra situação, ele demonstrou piedade e dignidade. Ele foi sensato ao episódio com José, no atentado contra José, seu irmão, aonde os seus irmãos resolveram matar José. E o que ele fez? Ele quis livrar José, para não cometer esse crime. Os próprios irmãos queriam matar José por inveja, lembram disso? E eles estavam planejando de cometer esse crime. Mas Rubem, ele não quis se envolver nisso. Ao contrário, ele teve uma ideia. Ele sugeriu: vamos lançar ele numa cova, para depois ele ir lá libertá-lo. Só que os irmãos dele foi à frente e vendeu ele para os ismaelitas. Vendeu ele, e Rubem não estava presente. Quando Rubem foi lá conferir na cova e viu que José não estava mais lá, ele sofreu tamanha angústia. Ele rasgou as vestes dele. Então isso demonstra muito sobre o coração de Rubem. Ele cometeu um pecado que fez sofrer uma consequência terrível, e isso atribuiu futuramente na tribo. Os irmãos vão ver um pouquinho mais, conhecendo mais e mais. Mas demonstra que ali ele teve um coração justo. E é isso que o Senhor nos ensina a ter, que nós acabamos de ler. Nós temos que persistir em fazer o bem. Nós temos que ter um coração bom. Então, ele ficou muito angustiado. Diz lá em Gênesis 37, 21, 22 e 29. Você pode ler depois, para não ficar muito longa a ministração. Então, a tribo de Rubem, ela não foi destacada, ela não foi exemplo, mas
os herdeiros de Rúben não foi privado de receber uma herança na distribuição de terras, quando o território de Canaã foi conquistado pelos filhos de Israel. E também a tribo de Rúben, ela foi incluída na profecia de Ezequiel, aonde fala sobre a restauração de Israel. Cada tribo ali recebeu a sua porção como igual. A tribo de Rúben estava ali. A tribo de Rúben também foi citada lá em Apocalipse 7:5, onde fala sobre os 144 mil. Os 144 mil selados. A tribo de Rúben também foi citada ali. Então a tribo de Rúben, ela não foi amaldiçoada por conta daquele pecado, porque houve uma justiça ali dentro, depois daquela intenção daquele coração. O Senhor trabalha com intenções de coração, amada igreja. O nosso Deus é justo e Ele pesa na balança justa dEle. Mas o pecado sim tem suas consequências. E podem ser muito evitados se tivermos a vigilância de fugirmos, de resistirmos, de decidirmos não cometê-lo. Amém? O arrependimento causa restauração. Deus, Ele não despreza um coração contrito e humilhado. Provérbios 15:14. De novo, quem é sábio procura aprender, mas os tolos estão satisfeitos com a sua própria ignorância. Eles insistem em permanecer no erro. O ímpio insiste em cometer o mal e o pecado. Deus, Ele dá o livre-arbítrio. O homem escolhe o seu caminho. Nosso Deus, Ele é misericordioso, Ele é justo, Ele é bondoso. Ele cumpre com as suas promessas, Ele cumpre com a sua aliança. Ele cumpre a sua aliança com o seu povo. E Ele traz de volta o povo que foi desviado, o povo que foi cativo. O povo de Israel, Ele traz de volta. E tantas vezes o povo falhou, mas se arrependeu. O que Deus fez? Ele restaurou o povo dele. É isso que o nosso Deus faz. Ele restaura o seu povo quando há arrependimento, quando há reconhecimento. Assim como foi com o filho pródigo. Quem toma posse, diga amém. Abra por favor lá em 1 Pedro. Logo vamos encerrar. 1 Pedro capítulo 5. O arrependimento traz restauração, traz mudança de história, traz um recomeço. Finalzinho da Bíblia, 1 Pedro, capítulo 5, versículo 10. 1 Pedro 5:10. O Deus de toda graça que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido por pouco tempo, os restaurará, os confirmará, os fortalecerá e os porá sobre firmes alicerces. Olha que mensagem linda, leia por favor novamente. O Deus de toda graça que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido por pouco tempo, os restaurará, os confirmará, os fortalecerá e os porá sobre firmes alicerces. Ou seja, nós seres humanos, com as falhas que temos e cometemos, buscando ao Senhor, colocando tudo diante do Senhor, Ele nos faz sermos fortes como alicerces. Ele faz ainda a bênção florescer sobre nossa vida.
Deus está de olho em nosso coração, em nossas intenções. Deus está de olho em nossas decisões, em nossas atitudes. Se priorizamos em colocar Ele em nossa vida, Ele na direção dos nossos passos, Ele à nossa frente de tudo, ou se esquecemos dEle, ou nem nos lembramos de Deus, e nem nos lembramos de Deus, que venhamos ter sede a cada dia mais de praticarmos a justiça, de ter um coração bom, e que a nossa vontade venha a ser sempre de estar na presença do nosso Deus a cada dia mais. Jeremias, para encerrarmos, lá fala sobre a restauração da nação de Israel. Jeremias 33. O arrependimento causa restauração. Vamos ler do 6 ao 8. Jeremias 33, 6. Todavia trarei restauração e cura para ela. Está falando aqui sobre a nação de Israel, sobre aquelas cidades. Curarei o meu povo e lhes darei muita prosperidade e segurança. Mudarei a sorte de Judá e de Israel, e os reconstruirei como antigamente. Eu os purificarei de todo o pecado que cometeram contra mim, e perdoarei todos os seus pecados de rebelião contra mim. Então Jerusalém será para mim uma fonte de alegria, de louvor e de glória, diante de todas as nações da terra, que ouvirem acerca de todos os benefícios que faço por ela. Elas temerão e tremerão diante da paz e da prosperidade que eu lhes concedo. Assim diz o Senhor. Vocês dizem que este lugar está devastado e ficará sem homens, sem animais. Contudo, nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém, que estão devastadas, desabitadas, sem homens, sem animais, mais uma vez se ouvirão as vozes de júbilo e de alegria, do noivo e da noiva, e as vozes daqueles que trazem ofertas de ação de graça para o templo do Senhor, dizendo: olha o que o Senhor faz, Ele restaura, duplicadamente, 100 vezes, cada vez mais Ele restaura o povo dEle, antes e futuramente, na vinda dEle, para a nação eleita. O Senhor trabalha de uma forma linda com a restauração. Fica de pé, igreja. Que venhamos sempre vigiar para fugir das tentações, colocando em prática a palavra de Deus. Principalmente Tiago 4:7, onde diz: portanto, obedeçam ao Senhor seu Deus, sujeitem-se a Deus, enfrentem, resistam ao diabo e ele fugirá de vós. Levanta suas mãos ao alto. Aleluia. Entra, Senhor Jesus. Tu és bem-vindo, este é o teu lar. Este é o teu lar. A minha Posso ouvir a noiva do Senhor dizendo? É o teu lar. Cante. Entra, Senhor. A porta está aberta, pode entrar. Fala para Ele. Entra na minha vida, a porta está aberta para ti, Senhor Jesus. Entra. Tu és bem-vindo, este é o teu lar. Fala para Jesus, eu sou o seu lar. Cante, igreja. Pode entrar, a casa é sua. Esse é o teu lar, Yeshua. Daqui pra frente é assim. Eu não quero mais viver
viver sem Ti. Viver sem Ti. Eu não quero mais viver sem Ti, Senhor Jesus. Fala para Ele, eu não quero mais deixar de vigiar. Pode entrar, Jesus. A casa é sua, esse é o teu lar. Aponta para você. Jesus, Yeshua. Daqui pra frente é assim. Eu não quero mais viver sem Ti. Oh, aleluia. Entra com a restauração, Senhor Jesus. Entra, Senhor. A porta está aberta, pode A casa está aberta do Teu povo. Restaura todas as áreas da vida do Teu povo. Alguém pode onde há uma levantar a mão e necessidade. adorar? Diga: entra. Tu és bem-vindo, este é o teu lar. Pode entrar. Somos o Teu lar. Vamos agora, diga: pode entrar, a casa é sua, esse é o teu lar. Daqui pra frente é assim. Mudança de vida. Eu não quero mais, não posso sem o Senhor Jesus. Eu nunca mais quero sair da presença dEle. Aumenta o nível da sua adoração, diga: pode entrar, a casa é sua, Senhor. Esse é o Teu lar. Cante o nome dele. Yeshua. Daqui pra frente é assim. Eu não quero mais viver sem Ti. Levante as suas mãos nos céus. Amém, aleluia. Em nome de Jesus. Vem fazer morada. Vem fazer morada, Senhor. Diga: eu Somos sou a tua casa. Sou a sua casa. Pode entrar. Sou a sua habitação. Eu sou seu lar. Se declare, Jesus, Tu és o meu lar. Entra na minha vida agora. Vem fazer morada. Diga: sou a sua casa. Diga pra ele, diga: pode entrar. Pode entrar, Senhor. Fique à vontade, Espírito Santo. Sou a sua habitação. Eu sou teu lar. Entra, Senhor Jesus. Vamos. Aumenta o nível, Entra, Senhor Jesus, e renova todas as trevas. Vem Em nome de Jesus. Vem fazer morada na vida do Teu povo. a sua casa. Pode entrar. Pode entrar. A sua habitação. Eu sou a sua habitação. Eu sou teu lar. Você é lar de Jesus Cristo. Pode entrar. Pode entrar. A casa é sua. A casa é sua. Fala pra Jesus. Esse é o teu Bate no seu peito. Sua. Yeshua, Jesus. Daqui pra frente é assim. Eu não quero mais viver sem Ti, Jesus. Levante a mão pro céu e cante o mais alto que puder. Sim, Senhor Deus, aprendemos a Tua palavra que nós devemos resistir ao diabo e ele fugirá de nós. Que nós demos, meu Deus, que obedecer ao Senhor, nos sujeitar ao Senhor e à Tua palavra. Que possamos, meu Deus, a cada dia mais viver isso em nossas vidas. Aprender tudo que o Senhor ensina e viver, meu Pai, em amor à Tua palavra. Então, em nome de Jesus, meu Deus, agora, a partir de agora, vem com restauração na vida do Teu povo. Vem com cura e libertação, meu Deus. Põe a mão sobre a sua cabeça. Põe a mão sobre a sua cabeça. Você que precisa de uma cura na tua alma, uma cura no teu físico. Você tem sofrido com enfermidades, com doenças. Você que tem vivido à base de remédios, tem ido para os hospitais. Você que tem vivido preocupado com esse diagnóstico médico. Vamos, em primeiro lugar, orar por cura. E depois vamos orar por libertação. Em nome de Jesus.
Meu Senhor, colocamos de Ti todas as vidas, todos que necessitam de cura, todos que necessitam, meu Pai amado, de um milagre. Em nome de Jesus, todas as doenças desse corpo, nessa mente, nesse físico, seja qual for o nome dessa doença, em qual organismo está, em qual órgão está alojado, em nome de Jesus, toda a anormalidade desse corpo, ela tem que sair, porque Jesus levou sobre si toda espécie de doença e enfermidade. Então, em nome de Jesus, nós damos a ordem agora: doença, enfermidade, tumor, nódulo, em nome de Jesus, a normalidade desse corpo, dores crônicas, no nome de Jesus, lança fora a tua mão e diga: sai, e não volte nunca mais. Vamos orar por libertação. Coloca a sua mão. Eu gostaria de chamar o pastor Rodrigo para orar por libertação. Feche os seus olhos. Com seus olhos fechados, o pensamento para Deus. Feche os seus olhos, pois esse é o momento em que o diabo perde a batalha na sua vida. Ele tem que perder. Em nome de Jesus, tudo aquilo que está sobre essa vida, que não deixa essa pessoa progredir, que não deixa essa pessoa ir para frente, em nome de Jesus, levanta a sua mão para o céu, bem alto, mais alto você puder, diga: coloque em minhas mãos, Jesus, o seu poder. Quando eu colocar essas mãos no alto da minha cabeça de novo, eu vou ser liberto de todo mal. Coloque a mão no alto da cabeça, coloque a mão. Em nome de Jesus, toda a investida das trevas contra essa vida, que tem destruído essa pessoa, que tem causado nessa vida sofrimento, em nome de Jesus, sim, e não volte mais. Levanta a mão para o céu e diga: obrigado, Jesus. Amém. Aplaude Jesus bem forte.